Olá, amigos do YouTube. Olha, eu mais uma vez aqui para que possamos aprender um pouquinho mais. E o tema que nos traz uma reflexão muito grande e vai tirar dúvida de muitas pessoas. Hoje falaremos sobre o que é um encosto, o que é um obsessor na visão espírita. Porque o que acontece? Muitas vezes uma pessoa, ela vai tomar um passe, ela procura um lugar, né, para se ajudar, porque ela sente algumas coisas, né, e ela não sabe o que possa ser. Ela vai a um centro, a um terreiro da sua preferência, e quando ela chega lá, ela geralmente ouve, né, você está com encosto, ou então você está com um obsessor. E aí a pessoa fala, mas o que é isso? Tem diferença de um para o outro? O que é encosto? O que é obsessor? Então hoje nós vamos tirar essas dúvidas e vamos esclarecer para vocês, né? O que vem a ser o encosto e o que é um obsessor. E como que a gente pode se libertar, né, de tudo isso? Vamos à aula? A aula de hoje, ela é muito importante, porque eu tenho certeza que muitas pessoas têm a mesma dúvida. Então, o que significa você ter um encosto? Você está com encosto, você está com obsessor, é o que a gente ouve, né? O encosto é um termo espiritual, é um termo usado para referir uma interferência de espíritos desencarnados no campo de energia de uma pessoa. Então, os médiuns que são sensíveis, né? Eles conseguem, através do passe, observar que tem alguém ali junto com você, né? Agora, se é um encosto, se é um obsessor, vamos dar uma estudada e esclarecer melhor isso. O que são esses encostos? Encostos são espíritos que não aceitam a morte e não têm consciência de que estão mortos. Porque a gente desencarna, é muito difícil para um espírito admitir ou aceitar que ele está morto. Porque ele se sente tão vivo quanto estava aqui. Ele faz tudo aquilo que ele fazia quando ele estava aqui. Só que num plano invisível, plano espiritual. Após sair do corpo, a alma segue vagando e pode encostar em alguém. No espiritismo, o encosto é um corpo astral de um espírito que se liga ao campo de energia de uma pessoa, alimentando-se da sua energia. Ele se liga para sugar a energia. Bom, quando nós estamos encarnados aqui na Terra, nós temos as nossas fontes de energia. Quais são elas? A nossa alimentação, né? Que nos dá energia para que possamos gastar. Durante o sono também recuperamos a nossa energia durante o sono. E o espírito que não sabe que desencarnou, ele se sente enfraquecido, porque lá ele não tem as fontes de energia que nós temos aqui. Só que ele descobre que quando ele chega perto de você, ele consegue se reabastecer de uma energia. Então ele sai por aí. Quando ele precisa de energia novamente, ele volta em você, porque você se tornou uma bateria para ele, né? Uma tomadinha, vamos dizer assim, de energia. Porque ele não sabe como tirar a energia do plano espiritual. Por quê? Porque ele ainda não evoluiu. Só quem tem essas propriedades são os espíritos que já têm conhecimento e que já sabem lidar com isso. Aqueles que ficam chamados terra-terra, ficam presos aqui na Terra, na nossa atmosfera, junto a nós, nesse mesmo campo energético, eles não têm de onde tirar a energia. Então eles vão tirar de quem? Daquela pessoa que está próxima. Bom, nós falamos sobre sugar a energia. Então o encosto, ele pode ser uma alma perdida ou alguém que não aceitou a morte. Ele pode permanecer no lar ou ao lado dos familiares, pode até ser um familiar seu. Como assim ele vai me prejudicar? Ele acha que ele não está te prejudicando. Ele está no seu ambiente, ele quer bem você, ele está ali, ele não quis deixar, né? Porque tem pessoas que são apegadas
as coisas da matéria, a família, né? Nós temos muito isso em nós. Então, quanto antes a gente entender que as pessoas não são propriedades e que tudo aquilo que tem material nos é emprestado por Deus, porque daqui vamos embora e nada levamos, ficará mais fácil. Ele pode ser um espírito da família e ele quer uma ajuda, ele chega em você, só que você não ouve. Você não consegue dar essa atenção a ele. E ele pode se desesperar e sentir que não está sendo atendido e se revoltar. Olha como é importante a gente saber disso, né? Antes de tudo, é bom esclarecer que se entende como encosto, que é a presença de um espírito junto ao encarnado. Ou seja, um morto que se liga a um vivo a fim de perturbá-lo, acaba perturbando, mesmo que ele não queira, que não seja intencional. Devemos ter em mente que o mundo espiritual não fica numa região tão distante assim, gente. Eles podem estar num outro campo, mas eles têm acesso a nós. Principalmente porque o que funciona no plano espiritual é o pensamento. O pensamento atrai. Então a gente tem que tomar muito cuidado e a gente vai falar sobre isso. E ao contrário, esses campos, né, eles se permeiam, né? Eles são, ele pode estar lá e pode estar aqui, quando ele consegue fazer isso. Muitos ficam presos aqui porque são tão apegados à matéria que não conseguem. Então assim, as pessoas, como alguns encarnados, percebe quando eles têm uma faculdade, né, uma sensibilidade, eles vão perceber que tem alguma coisa, ou que ele sente uma presença, que ele sente alguma coisa, ele vai buscar ajuda. É onde ele vai para um centro e descobre que é médium. Muitas vezes tem gente que passa a vida inteira sem saber que é médium, porque mediunidade todos nós temos, só que em diferentes graus. Cada pessoa tem um tipo de mediunidade, mas todos nós temos a mediunidade em nós. Dessa forma, pelo pensamento, como eu já disse para vocês, né, os desencarnados, nós somos atraídos por eles. Bom, se for um familiar, um ente querido que está ao seu lado, chamamos constantemente pelo pensamento, porque o que acontece? Tem pessoa que perde seu familiar quando desencarna, ele não aceita a morte. Ai, porque ele foi antes do tempo, eu não queria que ele fosse, eu gostaria que ele estivesse aqui comigo, eu sinto falta do meu pai, eu sinto falta da minha mãe, eu queria meu marido, eu queria meu filho aqui. Então você acaba prendendo este espírito aqui no nosso campo energético, no campo terrestre, no campo da matéria, porque você não se desprende dele, ele se sente ligado a você. Então olha como a gente faz muita coisa errada por falta de conhecimento. Então vamos entender um pouquinho mais, né? Todavia, se nós lembrarmos dele com revolta ou com mágoa, porque às vezes a gente tem pessoa na nossa família que não é perfeita, nós contrairemos esse encosto. Então às vezes ele vai, mas você fica pensando nele, né? Ai, mas fulano, nossa, ele me fez isso, me fez aquilo, ele era ruim, eu era aquilo. Nossa, você consegue perturbar ele lá onde ele está. Aí o que acontece? Ele vem ficar perto de você. E isso não é bom. Porque é um sentimento ruim, né? Vamos dizer assim, você não dá sossego para ele nem além do túmulo. Ele faleceu e não tem sossego como espírito. Você não deixa ele onde ele está. Se por outra achamos que nos auxilie, porque tem gente que pede ajuda para um espírito desencarnado, um familiar. Ai, por que você me ajuda? Você que está do lado de lá, todo mundo acha que quando a pessoa parte, ela vira anjo, né? Que ela pode ajudar, que ela pode fazer tudo. Gente, não é assim. O espírito, ele precisa de evolução, ele precisa de entendimento. Quando ele passa pro lado de lá, ele passa um bom tempo sem entender direito o que foi que aconteceu. E esse assédio mental que a gente tem, né, com esse espírito, vai fazer com que ele sofra muito mais, porque ele não consegue, ele até tenta, mas não consegue te ajudar. Deu para entender? Considerando-se ainda que raras são as pessoas que têm um retorno tranquilo à vida espiritual,
Por isso faltar conhecimento, aquilo que eu falei, sobretudo preparo, essas são aquilo que a gente chama de pessoas que naufragaram do além ou que precisam de socorro. Esses espíritos estão de lá, gente, como que ele pode te ajudar se ele precisa mais de ajuda do que você, do lado de lá? Ele está totalmente perdido. Ele não sabe como se reabastecer de energia, ele vai captar a energia dos familiares que tem na casa, porque ele precisa de energia para andar, para tudo, né? Então ele sente falta das coisas que ele tinha aqui, porque você está prendendo ele aqui. Vamos entender. Então deixe que o espírito ele descanse em paz, né? Como dizem as pessoas. Então eles ficam meio atordoados, as condições que eles desencarnam. São poucos aqueles que têm o conhecimento, quando estudam muito, passa por lá de lá, logo ele vai perceber que tem alguma coisa errada, ele já vai. E muitas vezes a gente pensa que não. Se assim a gente tem um mentor responsável por nós, que nos traz, quando encarnamos, que faz essa ligação, quando você desencarna, ele vem para fazer esse corte e se desligar. Mas dependendo de como eu estou, a minha energia presa ao campo energético aqui da Terra, preso à matéria, o meu espírito não consegue sair, né? E ir para um plano espiritual porque ele está impregnado de coisas da matéria, mágoa, ressentimento, apego material, posse, sabe? Tem gente que não vai para não largar a mulher para não arrumar outro homem. A mulher também que vai e não deixa o marido sozinho com medo que ele arrume outra mulher. Muitas mães se desesperam porque deixam os filhos pequenos e ficam presos aqui vigiando e esquecem de ir para o plano espiritual por apego ao que a gente tem aqui na Terra. Se na casa há alguém com sensibilidade, como eu disse, ele vai perceber que tem alguma coisa errada pelas sensações, né? Sintomas. E se esse espírito morreu doente, pode ter alguém na casa que começa a sentir sintomas de dor, de alguma patologia, que não é dele, é de um espírito que está encostado nele e começa a passar essas dores, essas sensações, e a pessoa acha que está doente, às vezes não é. Isso está sendo provocado por alguém que está tão encostado nele que consegue transmitir para ele a dor e aquilo que ele sentia quando ele estava vivo. Olha, como é bom a gente ter conhecimento. Nesses casos, cabe-se nos ajudar, né? Seja fazendo uma prece, rogando a Jesus que encaminhe esse espírito, vibrando no carinho e a seu favor, ou simplesmente endereçando um bom pensamento. Pense que ele fique em paz, pensa nos mentores espirituais, pede para que ele seja atendido, para que ele seja resgatado, encaminhado para tratamento espiritual, para que ele possa ter o entendimento, porque enquanto ele fica aqui no campo nosso, eles sofrem, gente, porque eles têm as necessidades ainda daqui da Terra que nós temos. Então, o que acontece com ele? Ele sofre, ele fica sofrendo, ele fica desesperado, e essa angústia, essa agitação, tudo isso é passado para quem está no mesmo campo ou no mesmo local. É importante sempre se ter em mente que encosto nada mais é do que homens e mulheres, espíritos que viveram aqui na Terra, que habitaram aqui, que morreram, né, gente? Não há razão para temê-los, nem para expulsá-los com indiferença, tratar. A gente tem que lembrar que são irmãozinhos, né, nossos, filhos de Deus, e rogar auxílios e ter compreensão que eles estão em sofrimento e de alguma forma, né, e acabam se prejudicando de alguma forma. Então eles precisam de ajuda tanto quanto nós, né? Muitos espíritos ficam presos ao lar, algemados nas vibrações desajustadas de familiares que não aceitam a separação. Então muitas vezes um pai e uma mãe desencarna, mas ele tem o apego à família, aos filhos. Tudo isso é prejudicial, gente. Mais para frente a gente vai falar quando Jesus disse: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. A gente vai falar, esse assunto é muito importante, aguardem, né? Pessoas com energia são sugadas, né? O correto é que o espírito ele retorne à pátria espiritual, né? E muitos ficam inconformados porque foram cedo, deixaram coisas para realizar e ficam presos aqui. Ela fala, mas criança também pode ser um encosto? Pode.
Pode porque ele é tão apegado à mãe, que nós criamos os nossos filhos com muita dependência, dependentes, não independentes. Vamos entender, eu troquei aqui a fala. Então, o que que acontece? Ele não fica sem a mãe, aquela criança agarrada, que é insegura, ele desencarna, os mentores vêm buscar, ele não quer ir, ele quer a mãe, ele quer a mãe, ele quer a mãe, ele fica. Porque no plano espiritual, seja feita a vossa vontade. Se você quer, você acaba ficando, até que você tenha entendimento. E a gente não pode esquecer que até uma criança, está na condição de uma criança. Nós estamos em certas... É como se nós estivéssemos num teatro e tivesse algumas funções e papéis. Eu estou no papel de mãe. Eu não sou mãe, eu estou mãe. Eu desencarno, eu vou reencarnar depois numa outra família, eu posso ser mãe de outra família, ou filha de outra família. Nós temos várias famílias espiritual, porque nós não estamos aqui na Terra pela primeira vez. Nós já estamos aqui há muitas reencarnações, há mais de 400, 500 reencarnações. Só para vocês terem uma ideia. Evoluir é um processo lento. E a gente vem, a gente vai aprendendo, a gente vai tendo essas experiências, né, com a matéria, com os sentimentos, com as exposições que a gente tem aqui, para aprender a lidar com tudo isso da melhor forma possível, né? Então, se o espírito não faz a passagem, ele acaba se tornando um encosto. Então, o encosto é um espírito que não faz a passagem para o plano espiritual. Para que isso não aconteça, familiares podem pedir uma missa, uma oração, né? Pedir que seja guiado para a luz, né? Que pode ser feito por médiuns ou em centros, vai no centro. Ah, eu acho que meu pai está comigo, eu ando vendo meu pai, eu ando sentindo a presença de alguém dentro da minha casa. Vai procurar ajuda. Procura ajuda para que ele seja encaminhado, porque ele precisa de ajuda. Então é uma forma de você se ajudar e ajudar ele também. O que atrai o encosto, gente? Afinidade espiritual. De repente eu tenho um encosto porque eu gosto das mesmas coisas que aquele espírito desencarnado gosta. Vamos supor, eu gosto de bebida e o espírito sente necessidade de beber porque ele era viciado aqui na Terra. Ele vai encostar em mim porque ele sabe que ele vai passar para mim vontade de beber, eu vou beber e ele vai satisfazer a vontade dele. E assim é para cigarro, para tudo, tá, gente? Vamos entender, para sexo, pessoa pegada a sexo, né? E outras coisas mais, né? Locais gelados, como frigorífico, geralmente tá cheio de espírito, viu, gente? O encosto pode ser do bem e pode ser do mal. Nem todo encosto tem que ser ruim, né, gente? Vamos entender. Desejo e afinidade é o que nos atrai, não? Como a raiva e o ódio. Eu sou uma pessoa que eu tenho raiva, rancor. Eu vou um espírito do lado de lá, que se identifique comigo, que também seja rancoroso, que tenha raiva, tenha ódio, tenha mágoa, né? Inveja, desejo de brigar com as pessoas, ele vai encostar com pessoas que são mais ou menos como ele. E aí tá feito os conflitos familiares que a gente chama, das brigas na família, as tragédias que acontecem, porque ele com essa energia dele, ele atrai semelhante, vamos entender. E muitos espíritos se aproveitam disso, porque são espíritos que não têm evolução, que estão perdidos, estão revoltados, né? Ou que não entendem direito, e eles vão ficar aqui. Pensa uma pessoa que usava uma droga aqui, ele chega do lado lá e fica desesperado para usar droga. Ele vai encostar em quem tem os mesmos vícios, ou começar a encostar num adolescente para provocar nele o desejo de usar, para que ele possa usufruir desses mesmos prazeres aqui da matéria, né? Ciúme, gente. Quando você tem ciúme exagerado, certos espíritos que são e gostam dessa energia ruim, porque ciúme é uma doença, é uma energia ruim, doentia. Ele encosta nessa pessoa e vai colocar coisa na cabeça da pessoa para que ela brigue, para que ela entre em atrito com seus familiares. Então, o encosto não é uma coisa boa, gente. Mas nós podemos atraí-los por afinidade. Então, se eu sou uma pessoa boa, eu faço minhas orações, eu faço caridade, vai se aproximar de mim pessoas semelhantes a mim. Outra coisa, os espíritos que não sabem que desencarnaram, eles agem como nós agimos aqui. Vai começar a chover, começa o tempo fechar e começa a trovoar, fechem as janelas, fechem as portas. Porque muitos espíritos que estão perdidos para a rua, eles correm para se abrigar, como nós, quando está chovendo, nós não corremos para nos abrigar. Eles não têm noção que faleceram. Eles vão
agir da mesma forma. Aí entra dentro da sua casa, fica ali, gosta do ambiente, você vai ter lá um sugador de energia, um encosto na sua casa. Beleza? Então, quem gosta de fofoca, cuidado. Sexo vai atrair espírito semelhante. Entendeu? Aí a pessoa fica com uma vida desregrada, porque passa a ser duas intenções iguais em vez de uma. Acentua mais, né? Então, vamos entender que no mundo dos mortos é semelhante ao nosso aqui. E os espíritos agrupam por afinidades, tanto lá como aqui. Aqui as pessoas não se agrupam. Você vê pessoal que gosta de funk, vamos tudo pro funk. Cadê o pessoal que gosta de bebida? Vai tudo pro barzinho. Nós nos agrupamos de acordo com as nossas afinidades, tanto aqui como lá. Não muda nada. Semelhante atrai semelhante. Afinidade, energias compatíveis, sem falar da disputa pelos encarnados. Por quê? Quando você vou no barzinho, vai ter um aniversário de uma colega, de alguém, eu vou pro barzinho. Quando você chega nesse ambiente, já tem espíritos ali, que a energia é bem densa, que gostam de bebida. Então, quando chega uma pessoa, duas, eles já começam a disputar, esse é meu, esse é meu, esse eu vi primeiro. Eles começam a disputar você para poder se satisfazer através da sua bebida que você vai beber, para que ele consiga saciar a sua necessidade. O que é um espírito obsessor? Nós falamos dos encostos, né? Esse é o encosto. O obsessor, na visão espírita, é um espírito desencarnado também, de influência com a pessoa encarnada. Ele tem uma ligação. Essa é a diferença, tá? A ligação. O obsessor pode se manifestar de diversas formas, desde uma simples influência moral até uma perturbação do organismo e das faculdades mentais da pessoa. Se perturbou até aqui, gente. Então, quem são esses espíritos obsessores, né? O Kardec fala na questão 460 do Livro dos Espíritos, né? Vossa alma é um espírito que pensa, não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem, e a um só tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos. Gente, eles conseguem interferir no nosso pensamento, embutir ideias. Por isso que quando eu vibro uma energia diferente, eles não conseguem acessar a minha mente. Mas se eu sou uma pessoa que eu tenho pensamento, eu vou atrair de acordo com aquilo que eu falei, né? Mas o obsessor, como nós falamos aqui, se a gente já sofre influência dos espíritos, né, desencarnados, tanto do encosto como obsessor, só que o obsessor, ele tem uma ligação com você, diferente do encosto. O encosto você pode ter até num ambiente doméstico. Você vai comprar uma casa, ou alugar uma casa, um imóvel, vamos lá. Ou um carro que você compra. Eu tive uma amiga que ela ficou 4, 5 anos sem dirigir depois que ela comprou um carro. Aí ela falou, Mirtz, eu não consigo dirigir mais. Eu entro no carro, eu começo a tremer, me dá um mal-estar. Eu nunca fui assim, era uma diretora de escola, amiga minha. Aí eu falei para ela, vamos num centro espírita, vamos ver. Quando ela chegou lá, a mulher falou para ela, você tem um carro que morreu uma família todinha, estão todos enfiados dentro do carro. Estão todos presos ao carro. Pessoas que são apegadas à matéria, bens materiais, ficam presos aos seus bens. Por isso que a gente tem que se desprender, gente. Não dá tanta importância às coisas terrenas. Aí ela falou, venda esse carro, pelo amor de Deus. Mas o carro não tinha sinal de batido, estava lindo, arrumaram o carro. Mas tem lá, o homem está grudado no volante, ele não solta do volante por nada. Teve que fazer sessão para retirar, para socorrer esses irmãozinhos que morreram presos ali. Uma família inteira. A mulher, o marido dirigindo, a mulher e 2 crianças no banco de trás. Então, toda vez que ela entrava no carro, ela sentia esse desespero, essa agonia, e ela não conseguia dirigir mais. Passou 4 anos sem dirigir com esse carro. Porque o carro era bonito, o carro isso, o carro aquilo. Olha como é que são as coisas. Aí o que aconteceu? Ela vendeu o carro, comprou um outro carro e voltou a dirigir normalmente. Levou um tempinho, porque 4 anos daquele jeito, né? Ela ainda ficou um pouquinho insegura, mas voltou a dirigir. Graças a Deus, ficou tudo bem. Então, quem são e como agem esses obsessores? Podem paralisar a sua vontade, né?
a vontade da pessoa, né? E de agir normalmente. Podem fascinar uma pessoa, colocar coisa na cabeça da pessoa, fazendo com que ela aceite tudo que é dito como uma verdade. É aquela pessoa que vive um mundo que todo mundo vê que ela tá errada e ela tem certeza que ela tá com a razão e ela tá certa e ela se expõe ao ridículo porque o obsessor, a intenção dele é prejudicar, ao contrário do encosto. Às vezes o encosto nem sempre ele quer te prejudicar. Ele é um sugador de energia, ele precisa ser encaminhado ao espírito que está perdido. O obsessor, ele tem ligação com você. Ou ele viveu em outra existência com você, em outras vidas, a gente vai estar falando aqui para vocês, tá? Ele quer perturbar você e colocar você ao ridículo, expor, desmoralizar você. Vocês conhecem algum tipo de pessoa assim? Que não tem noção, faz e acha como se tivesse. Ela não consegue enxergar, porque eles não permitem. Eles atuam sobre ela de tal forma que fascinam a mente dela. Como agem? Quais são os motivos dessa obsessão? Né? Diferente do encosto, como eu falei, o espírito obsessor tem uma ligação com pendência, né, de vida passada, disputa de alguma forma, e nem a pessoa tira o marido da outra nessa existência. Aí o que acontece? Quando volta na mesma reencarnação, a briga começa a vir os três tudo de novo. Só que agora aqui era amante vira mulher e a mulher vira amante. E aquelas disputas. Então fica um brigando e disputando com o outro. Uma hora um está encarnado, outra hora está o outro desencarnado. Isso pode acontecer, tá? São questões mais mal resolvidas, devidas passadas. Pode ser em uma, duas ou até três existências. Vingança por conflitos de vida passada. Inveja pela prosperidade da pessoa. Sentimentos de ódio, tristeza, infelicidade. De repente um roubou o outro, passou a perna no outro, tirou o emprego do outro numa existência. Quando um desencarna, o que vai pro lado de lá, ele se torna obsessor do que está aqui. Ele fala, você me prejudicou, agora não deixo você conseguir nada, vou ficar em cima de você. E faz isso. Então são vingança por conflitos, né, gente? Sentimentos de ódio, tristeza e felicidade também atraem, viu, gente? Como eu falei para você, né, nós temos o hábito de dizer, minha casa, meu carro, meu filho, meu marido, minha mulher. Nada é nosso. Deus nos colocou aqui no papel de mãe, de pai, de filho. E a gente se apega de uma tal forma que quando vai pro lado de lá não consegue se desapegar daqui. Essa bem é a questão. Nós não somos donos de nada. E tem pessoas que acham que o outro é propriedade dele. Ele quer o outro com ele, não importa se o outro ama ele ou não. Ele escraviza o outro. Então, nessa situação, eu vou estar falando para vocês o que é também. Descuido com a pessoa, né? Pode atrair. Nunca fale mal de ninguém. Porque, gente, às vezes a pessoa até não tem um obsessor. Mas quando morre alguém, ela começa. Fulano, não é porque ele morreu que ele virou santo. Ele não prestava, ele era isso, era aquilo. Só que o espírito escuta, gente. Ele escuta. O que ele faz? Ele fica com raiva de você. E ficando com raiva de você, você vai ganhar um obsessor. Alguém para te prejudicar de alguma forma. Então, ore pelas pessoas. Não fale mal das pessoas. Cuide da sua vida, esquece o outro. A gente só pode tomar conta da nossa vida, do outro não. Obsessão recíproca. É as modalidades de obsessão que eu vou estar colocando aqui, né? Embora possa parecer difícil, né? Mas acontece. Um espírito encarnado sobre o desencarnado. Então, eu estou encarnada, o meu parente, ou a minha pessoa, ou meu marido, ou a pessoa foi pro lado de lá, e eu fico, né, obsediando o coitado que está pro lado de lá, não deixando o outro ser feliz, porque você me deixou, porque eu estou infeliz, eu não vivo sem você. Ele atormenta tanto o outro espírito que o espírito não tem paz do lado de lá, ele vem para ficar com você. Então, ele vincula, né, gente? Ele faz essa ligação que, mesmo depois de morta, a pessoa não se desliga. Expressões de amor egoísta, possessiva, levam à fixação mental. Ela quer a pessoa de qualquer jeito, a pessoa é dela como se fosse posse, como se fosse um bem. E não é assim que a coisa funciona. É um desequilíbrio, né? É desnecessário, né? Então vamos entender que a vida espiritual, né? Quando você vai para retornar de onde você veio. Aqui é que é a viagem.
Você veio para cá como se fosse passear numa viagem e depois você volta para casa. Lá é a nossa casa, não é aqui. A gente entende o contrário. A gente acha que aqui é a nossa casa. E não é. Nós somos espíritos livres. Assim fomos criados por Deus. Então, finalmente, né, a obsessão pode assumir ainda uma expressão de obsessão recíproca, um pelo outro. Porque as pessoas têm dificuldade para entender, né? E vibra contra o outro. É uma espécie de obsessão recíproca. Tem obsessão simples, né? Existe uma obsessão chamada de simples, que é essa, né? Espírito moralmente inferior impõe a um médium, a uma pessoa, né? Intromete-se nas comunicações contra a vontade do médium, essas coisas mais simples. Tem a fascinação, essa já é um pouquinho mais difícil, né? Que é aquele fascinado que eu falei, que ele embute ideias nas pessoas para expor ela ao ridículo, né? Para que ela seja motivo de chacota e tudo mais. E tem a subjugação, gente. A subjugação é um envolvimento que anula a vontade da pessoa. Ele já tem tanta posse contra a pessoa que quem atua ali é o espírito e não a pessoa, vamos entender. Fazendo agir de acordo com a sua vontade, com a vontade do obsessor, que obsidia e fica o outro subordinado ao verdadeiro julgo, chamado subjugação. Pode ser moral ou corpórea. A pessoa que faz tudo que o espírito quer. Pense. Como esclarece a doutrina espírita, né? Quando se fala de obsessão, um outro ponto importante que merece ser esclarecido é que ela não acontece apenas com desencarnado. Para encarnado, como muitos imaginam, e que pode acontecer também. Então vamos colocar aqui alguns tipos para vocês, que a gente já está quase encerrando, né? Encarnado para encarnado. Aqui na Terra nós temos essas pessoas. Aquela pessoa que prende o outro, escraviza o outro. Então, ele está obsediando o outro, é encarnado para encarnado. E quando um deles desencarna? Aí eu vou ter encarnado para desencarnado. Olha aí a situação. Desencarnado para encarnado. E quando os dois desencarnam? Desencarnado para desencarnado. Lá no plano espiritual. E eles continuam se odiando, presos a esse sentimento. E isso não é bom para o espírito, porque ele perde o tempo em vez de evoluir. E há um sofrimento muito grande para esses espíritos que ficam presos, né? E nem o obsessor, que ele tem ódio de uma pessoa porque você fez alguma coisa contra ele em vidas passadas, uma pendência, alguma coisa assim, ele não se contenta e ele não consegue entender que ele é um espírito e que ele está sofrendo muito mais por manter um sentimento pesado como esse do que se ele perdoasse, relevasse e seguisse a vida dele espiritual. Que a nossa finalidade é essa, gente, continuar evoluindo, né? Ainda há casos de auto-obsessão, gente. Tem pessoa que consegue obsidiar ela mesma, na qual a ocorrência da influência obsidiada da alma por si mesmo, com consequência de sentimentos que aprisionam. Ela mantém um tipo de sentimento, ela acha que tem que ser daquele jeito, ela não se permite nada muitas vezes, e ela colocou aquela condição para ela, então ela não precisa de ninguém para ser o obsessor dela, ela mesma é o obsessor dela. Ela auto se sabota para tudo. Que fique bem claro que tanto o encosto como o obsessor precisa ser retirado e encaminhado para o tratamento espiritual. Então a gente precisa, gente, da assistência, porque eles estão em sofrimento. Eles sofrem. Agora, quando eu escuto uma palestra como essa, que eu explico que o perdão é a libertação, que não só o perdão, mas o auto-perdão, a gente também tem que aprender a se perdoar. É muito mais fácil você perdoar alguém do que você se perdoar pelo que você fez. Nós estamos aqui, erramos, tropeçamos muitas vezes, mas nós não somos perfeitos e Deus sabe de tudo isso. Então, Ele sabe que a gente está aqui para aprender. Então, vamos aprender o mais rápido possível, né? E quando a gente ouve uma palestra ou uma explicação que dê a eles o entendimento, você vai começar a ensiná-los. Não só você aprende, como aquele que está junto com você, dentro da sua casa, um encosto ou um obsessor, ele vai aprender que se ele se libertar desse sentimento pesado e perdoar, ele vai se livrar do sofrimento que ele carrega, que é muito melhor para ele.
Espero ter esclarecido sobre essas duas condições e estaremos de volta semana que vem com o Otávio, que vai trazer um assunto para vocês muito importante, tá bom? Até semana, se Deus assim permitir. Um bom final de semana a todos. Fiquem todos com Deus.